Jonas capítulo 1, versículo 11 ao 17. Nós estamos numa série de estudos sobre o livro de Jonas, mensagens, e vamos continuar, hoje aqui falando sobre o livro de Jonas, versículo 11 em diante, que foi onde nós paramos. Jonas está aí no meio dos profetas menores, antes um pouquinho aí de Mateus. Você vai voltando, aí você acha Jonas. É um livrinho pequeno, mas muito importante. Quem localizou, diga amém. Está escrito assim: E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Senhor, esta é a tua palavra que nós lemos e vamos nesta noite meditar na mesma. Continua falando conosco, pois queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, se eu tivesse que colocar um tema nessa mensagem, o tema da mensagem seria o submarino de Deus. Se eu tivesse que colocar um tema, eu colocaria o tema o submarino de Deus. Apesar de ser impossível, alguém fugir do Senhor, Jonas tentou. Esse é o profeta Jonas. É o único profeta da Bíblia que Deus fala com ele. Faz uma coisa e ele vai e faz outra. É o único. Obrigado. É o profeta que Deus fala, vai a Nínive, e ele diz, não, eu vou a Tarsis. Direções totalmente opostas, mais de 4.000 quilômetros de distância, uma viagem que ele empreende fazer e demoraria 1 ano para ele chegar no destino, tamanha distância, e ele tenta fugir do Senhor, mas não consegue, porque toda vez que alguém tentar fugir de Deus, vai encontrar com Deus no meio do caminho. Então Jonas, que estava tentando fugir do Senhor num navio, encontra-se com Deus, porque Deus envia uma tempestade no mar. E é onde nós paramos aqui a nossa meditação. Ele diz para os marinheiros, eu sou hebreu, temo ao Senhor. E tem mais uma coisa, isso aqui aconteceu porque eu sou desobediente, eu estou desobedecendo a Deus. E Deus fez o mar e a terra seca. Então não adianta tanto eu fugir por terra quanto por mar, porque Deus vai me encontrar. E a Bíblia diz que o Senhor então envia uma grande tempestade no mar para encontrar com Jonas.
E nós já falamos aqui, eu estou só refrescando a memória dos irmãos. Que nem toda tempestade que nós passamos é Deus querendo nos ensinar alguma coisa. Existem situações que são processos de Deus na nossa vida. Existem situações que são Deus nos provando. E existem situações que são Deus nos cobrando. Uma cobrança de Deus veio sobre a vida de Jonas naquele momento porque ele estava em desobediência. Na verdade, não é uma cobrança. Deus pesou a mão sobre ele e ele estava num barco onde todos que ali estavam passando pelo mesmo processo, porque Jonas estava no barco. Ele era a autoridade espiritual do barco e estava dormindo. A tempestade comendo solto, ele sendo profeta, a autoridade espiritual, dormindo. Então ele se levantou e declarou para os marinheiros: olha, o problema está comigo, gente. O problema sou eu. E aqui, irmãos, eu fico observando, no versículo de número 11, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Os marinheiros fazem uma pergunta para ele: o que a gente vai fazer com você, então, para que a tempestade se acalme? Já que a gente lançou a sorte aqui, caiu sobre você, a gente te chamou, te perguntou, você disse que o problema está com você? Tá. Mas o que a gente vai fazer agora? O que a gente faz? Então Jonas disse: me lance ao mar, para que então isso se acalme, porque a culpa dessa tempestade é minha. Quando eu estava lendo esse texto em casa, e meditando, e lendo alguns comentários bíblicos também, eu percebi que Jonas ele faz uma autocrítica. Ele faz uma coisa que às vezes, de vez em quando, a gente tem que fazer também. É como se ele fosse para um espelho, né? Não sei se tinha espelho no barco, mas é um modo de falar, né, irmãos? Ele vai para um espelho, ele olha para dentro de si mesmo. E ele diz assim: o problema da tempestade que veio sobre vocês, eu sou o culpado. Eu acho isso aqui muito interessante. Porque essa autocrítica é uma avaliação justa que Jonas faz de si mesmo. Ele era o desobediente no barco. Ele era o camarada que estava fugindo de Deus dentro do barco. Então ele disse: o problema está comigo. Assim como também, abra sua Bíblia, por favor, 1 Crônicas 21, 17. 1 Crônicas 21, 17. Nós temos aqui um episódio onde Davi está fazendo um censo em Israel, que Deus não mandou ele fazer, mas que ele fez incitado pelo diabo, pelo seu orgulho. Ele faz um censo contra o povo para poder dizer que ele era poderosão. Aí Deus vai, manda o profeta dizer: você tem 3 opções. E ele fala uma frase aí nesse versículo que me chamou muita atenção. 1 Crônicas 21, 17. Quem achar, lê, por favor, para a gente, bem forte. Lê aí, Rafa. Eu mesmo sou mas estes obreiros assim, meu Deus, seja tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, não para castigo. Obrigado. Olha a palavra que Davi fala para Deus. Ele olha para Deus e diz assim: Senhor, seja a tua mão contra mim. Eu acho que ninguém aqui faria essa oração. Você imagina você chegar para Deus e falar: Senhor, pode mandar a mão pesada sobre a minha vida mesmo, porque fui eu que errei. Imagina, irmão. E é por isso que Davi, na minha sincera opinião, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele errou, ele pecou. Davi não pecou só na questão do adultério e do homicídio de Urias, como as pessoas pensam, não. Ele pecou também nesse senso aqui. Só que ele tinha uma bondade. Quando ele pecava contra Deus, ele dizia: Senhor, quem pecou fui eu.
E por que que isso é uma coisa que agrada a Deus? Porque você está assumindo a sua responsabilidade. Ele poderia dizer assim, Senhor, eu só pequei com Batseba porque ela estava cheia de demônios, cheia de pombagira, ela me seduziu e eu caí. Ele disse, não, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Ele poderia dizer, Senhor, eu pequei contra o Senhor porque os meus comandantes ficaram aqui me elogiando e isso subiu no meu coração, e aí eu pequei. Não. Você conhece aquela pessoa que diz assim, eu errei, mas você... Irmãos, a responsabilidade dos nossos erros, dos nossos pecados são nossas. Nós não precisamos do diabo para pecar, não. E nem para cometer erro, não. Nós, por nós mesmos, já podemos cometer os erros que nós cometemos. E Davi e Jonas, ao contrário de Adão, assume a responsabilidade para si. Veja o que Adão faz. Gênesis 3, verso 12, por favor. Gênesis 3, verso 12. Olha o que a Bíblia diz. Eu costumo, a gente, quando estava na curso de teologia, o professor ensinou para a gente que isso aí é a síndrome de Adão. É aquele que nunca diz que a culpa é dele. Adão, você pecou? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí, mulher, foi que tu pecou? Senhor, foi a serpente. A serpente não tinha para quem jogar a culpa, ficou com ela mesmo. Gênesis 3, 12, por favor. Quem achar, lê para nós. Por gentileza. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore que eu fui. Isso. Deus falou assim, Adão, quem mostrou para você que você estava nu? Aí ele foi, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, está botando a culpa até em Deus. O Senhor que me deu uma mulher, e essa mulher veio com um erro de fabricação e que fez eu errar, Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Olha a diferença entre Adão e Jonas. Quando Deus vai acertar a conta com Adão, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Problema, o Senhor que me deu um problema. Eu estava muito bem sozinho. O Senhor que me arrumou um problema. E essa mulher aí que acabou com a minha vida. E olha Jonas, falando para os marinheiros. Me lance no mar e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Irmãos, como nós devemos nos julgar? Eu conheço pessoas que se cobram muito. Conheço pessoas que têm aí já é o outro extremo, né? Tem pessoas que nunca assumem a sua responsabilidade. E tem pessoas que se cobram demais. Tem pessoas que acham que nada que ela faz está bom o suficiente. Ela faz, mas não está legal ainda. Se cobra muito. Ou é excessivamente cobrado por um parente, por um amigo, pelo cônjuge, pelo filho. E fica vivendo uma vida como se vivesse debaixo de uma cobrança. Como então nós devemos nos avaliar? Jesus nos ensinou como nós devemos fazer e como nós não devemos fazer. João capítulo 7, versículo 24. Evangelho segundo João capítulo 7, versículo 24. Isso é o que nós devemos fazer. Jesus nos ensinou. Qual é o padrão que nós devemos usar? Pode ler, por gentileza. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Porque muitas vezes nós fazemos pré-julgamentos. Julgamos pela aparência. E Jesus nos ensinou, não julgue as coisas pela aparência, como elas parecem ser. Mas julguem pela reta justiça. Existe aquele grupo que diz assim, você não pode julgar. Ninguém pode julgar ninguém.
A Bíblia não diz isso. Nós devemos julgar segundo a reta justiça. Nós lemos um texto toda a Santa Ceia, que é 1 Coríntios 11, 28. 1 Coríntios 11, 28. Nós lemos toda a Santa Ceia, e a gente já sabe até de cor. Examine-se, pois, o homem, e assim como deste pão e bebo deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um autoexame antes de participar da ceia do Senhor. E a Bíblia diz, e assim coma, por quê? Você fez o autoexame, achou alguma coisa que está errada na sua vida, conserta e participa. A Bíblia não está dizendo para você se autodisciplinar. Ela está dizendo o seguinte, achou alguma coisa que está errada, se conserta e depois vem participar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é julgar com a reta justiça. Aprendamos, irmãos, com Davi. Senhor, pode pesar a mão sobre mim, porque fui eu que errei. Não é feio você assumir que você errou, você ir até um irmão, você dizer, não, eu errei. Isso é um sinal de humildade, isso é um sinal do Espírito de Cristo na sua vida. Isso é um sinal que você tem o Espírito Santo na sua vida. Porque nós vamos errar e nós erramos todos os dias. Então, errar, você vai errar. Você vai errar com seu filho, você vai errar com seu marido, você vai errar com a sua esposa. Você que é líder, vai errar com o seu departamento. Você que é pastor, que é obreiro, para mim também, vou errar com vocês. Vocês vão errar comigo. Faz parte. Só que a beleza do Espírito de Cristo na nossa vida, a humildade está em reconhecer os erros, a sinceridade. E como Deus se agrada de um coração sincero. Davi disse assim, um espírito quebrantado, um coração contrito, não desprezará o Senhor. Então, quando alguém pedir perdão para você, irmão, perdoe. Quando alguém se humilhar, perdoe. Jonas chegou para os homens do navio e disse assim, essa tempestade é culpa minha. Davi disse para Deus, pese a tua mão sobre mim, Senhor, porque eu errei. Ao contrário de Adão, que falou, Senhor, o problema foi que o Senhor me mandou uma mulher cheia de problemas e eu errei por causa da mulher. Porque é muito fácil eu avaliar você me avaliar. É muito fácil. Agora, o X da questão, eu fiz 3 perguntas aqui meditando nessa palavra. Quantas vezes você se avaliou? Quantas vezes você já se criticou? Quantas vezes você já mudou por fazer uma autocrítica? Você fez uma avaliação, você fez uma crítica, aí você diz assim, não, eu vou mudar. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 3. Aí é o que Jesus ensinou a nós não fazermos, como nós não devemos fazer. Mateus 7, do 1 ao 3. Não julgueis para que não se verifique. Ou julgar, verificar. Homem que deve ter os anos de graça. Porque para as tuas que está no olho do teu irmão e não vê atrás que está no teu olho. Jesus estava ensinando uma justiça diferente dos fariseus. Os fariseus, eles colocavam um jugo sobre os outros, mas eles eram hipócritas. Eles não faziam para eles. Só viam o erro dos outros. Então Jesus olhou e disse assim, em vez de você, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Então, essa é a maneira correta que nós temos que nos julgar. E que temos que julgar os outros com a reta justiça.
Então, irmão, se você é uma pessoa que se cobra muito, cuidado, porque você pode estar caindo também em condenação por se cobrar demais. Você não vai acertar 100% das vezes com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, na igreja, no trabalho. Não adianta que você não vai acertar 100%. Então não se cobre tanto. Porque errar faz parte da trajetória humana. Você sabe como que a gente adquire experiência? Com a soma dos erros e dos acertos. Você acertou, adquiriu experiência. Você errou, você também adquiriu experiência. Faz parte da sua vida. Jonas disse, eu errei. Me jogue no mar porque o problema está comigo. Você já viu aquela pessoa que eu assistindo um programa de televisão? A pessoa disse assim, eu só errei uma vez, quando eu pensei que estava errado. Esse aí, você pensou, você errou? Não, eu só errei uma vez. Quando? Quando eu pensei que eu estava errado. Aí eu errei. Conheço pessoas assim. Isso é arrogância. Isso é soberba. Deus olha e diz assim, eu faço oposição ao soberbo. Mas o que eu faço? Eu dou graça aos humildes. Então, esse é um fruto do Espírito que tem que ter no nosso coração. Jonas vai ser lançado ao mar, e esse pedido que ele fala, me lance ao mar, não é um pedido suicida. Fiquei pensando nisso. Jonas não está fazendo um pedido suicida, tá? Como às vezes, de repente, alguém pode pensar. Ele não está fazendo um pedido suicida, não. Quando ele diz, me lancem ao mar, ele não está falando assim, me matem. Porque ele já havia declarado, no verso de número 9, dá uma olhadinha na sua Bíblia, ele diz, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. O que ele estava dizendo quando ele disse, me lancem ao mar? Ele estava dizendo assim, me lancem nas mãos de Deus. O que Deus quiser que aconteça comigo vai acontecer. Ele não estava dizendo, me matem, ele estava dizendo, me lancem nas mãos de Deus. E por causa da sinceridade dele, quando ele diz, eu sou culpado disso aqui, os marinheiros disseram assim, não vamos jogar você no mar, não. Olha o que diz aí o verso de número 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Cada vez que os marinheiros iam remando para chegar até terra firme, tentando escapar da tempestade que Deus tinha mandado, cada vez que eles remavam, mais eles tinham dificuldade de sair do lugar, mais a tempestade vinha. Então eles tentaram aliviar para Jonas, tentaram direcionar o navio, mas é inútil nós lutarmos contra o Deus que controla o vento, a terra, o céu e o mar. Não adianta você e eu queremos lutar contra Deus. Porque é inútil remar contra a maré que Deus está soprando. Conforme os marinheiros remavam, se esforçavam, empregavam força e energia, vamos jogar o barco para a terra para encalhar o barco não afundar aqui no meio do mar, para a gente não morrer, para não acontecer nada com o Jonas. Coitado do Jonas, ele foi sincero, vamos dar uma chance para ele. Imagino que aconteceu isso aí. Ele, pelo menos, ele confessou o pecado dele, falou que vamos dar uma chance para ele. Vamos remar para a terra. E quanto mais remava, mais o vento soprava, mais a tempestade se acirrava, mais o vento soprava, mais o mar jogava eles para fora. Por quê? Porque Deus estava controlando o barco. E o mar e o vento. Não lute contra Deus.
Não lute contra o Espírito de Deus. Não lute contra o que Deus estabeleceu e quer fazer na sua vida. Não lute contra a vontade de Deus. Você vai remar e não vai sair do lugar. O seu barco vai ficar ali, aquela tempestade. E quanto mais você quiser ir contra Deus, mais Deus te joga para dentro do que Ele quer. Quanto mais você diz assim, eu vou sair da vontade, aí Deus diz, não, você vai ficar na vontade. Quanto mais você diz, eu vou remar, eu vou empregar, agora vai, estende a lona aí, pá, vamos embora. Quando você acha que vai engrenar, aí Deus diz assim, não, volta para cá, porque você vai fazer o que eu quero que você faça. Quem tem o controle desse navio, quem tem o controle desse mar, quem tem o controle desse vento, quem tem o controle dessa tempestade, é o Senhor que controla todas as coisas. Não adianta você querer fugir daquilo que Deus estabeleceu. É impossível lutar contra Deus e vencer. Quanto mais eles lutavam, o texto bíblico diz, quanto mais eles iam, mais não podiam. Deus quebra as nossas forças. Deus é especialista em nos quebrar no meio. E diz assim, você não pode. Deus é especialista em mostrar que nós não podemos. Olha só o texto diz. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas quando Ele diz assim, você não pode, irmão, Ele virou para Saulo e disse, Saulo, Saulo, duro é para ti, difícil é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. Você não vai conseguir ir contra a minha vontade. Não perca forças lutando contra a direção de Deus. Você vai perder. Deus vai te vencer, nem que seja pelo cansaço, mas Ele vai te vencer. Porque não adianta, quem tem o controle do barco é Deus. É Deus. Emanaragashuri cantaraya. Então, depois de tentarem, depois de empreenderem, depois de se esforçarem, verso 14, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. É como se estivesse dizendo assim, Senhor, não adianta lutar contra o Senhor mesmo. A gente reconhece que o Senhor é Deus. Porque o texto bíblico diz que os marinheiros, cada um clamava ao seu próprio Deus. Isto significa que eles tinham uma fé diferente de Jonas. Mas quando eles viram aquela situação toda, não tem como outra saída. A gente vai ter que se render. Deus quebrou eles de tal maneira, vamos nos render a esse Deus. Aí eles começaram, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Não deixe a gente morrer por causa desse desobediente, não. Mas nós também não queremos matar ele, não, Senhor. Então tira a culpa. Se o Senhor for, se ele tá, se lançar ele no mar é a única escolha, vamos lançar ele no mar. Mas nós não queremos ser culpados do sangue dele. Não tem outra alternativa. Você precisa se render. Eu preciso me render. Tem outra alternativa, não. Dá uma olhadinha aí para quem está do seu lado aí. Fala para a pessoa assim, não tem outra alternativa, não. Fala para ele. Fala assim, você tem que se render. Não adianta não, irmão. Não adianta não. Vai se rendendo. Vai se entregando. Vai dizendo, Deus, agora está contigo. Uma coisa é nós dissermos assim, Senhor, toma nas tuas mãos e ficar pensando naquilo que a gente entregou na mão de Deus. Isso é uma coisa.
Senhor, toma nas tuas mãos, mas você fica ali, pensando, 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 pensando. Senhor, toma nas tuas mãos, mas fica pensando. Então você não entregou para Deus, você não se rendeu. Mas se render é você se desprender, se despreocupar, descansar, entregar. Deus, eu me rendo à tua vontade. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Eu não vou lutar contra o Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que... Porque às vezes a gente quer ter razão até com Deus. Senhor, mas eu estou falando que o Senhor faz isso aqui, que isso aqui é melhor. E Deus está dizendo, não vai. E você fica lá lutando. E Deus está dizendo assim, se rende, rapaz. Se rende, minha irmã. Se rende, jovem. Se rende, meu irmão. Deixa tudo no meu controle, entrega, deixa na minha mão. Eu sei o que é melhor para você, eu sei o que é melhor para sua família, eu sei o que é melhor para sua vida, eu sei o que é melhor para tua vida espiritual, eu sei o que é melhor para tuas finanças. Se entrega, se rende e deixa que Ele vai comandar tudo. Ei, vai se rendendo a Deus. Quando os marinheiros se rendem, versículo 15, e jogam Jonas no mar, cessou a tempestade. A tempestade cessou. Verso 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram voto. Olha só o que acontece com os marinheiros. Eles passam a temer ao Senhor. Eles se renderam, jogaram Jonas no mar e agora estão temendo ao Senhor de tal maneira que estão oferecendo sacrifícios ao Senhor, porque o mar cessa a sua fúria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu disse há 2 semanas atrás que o comandante desse navio teve o maior prejuízo da vida dele. O maior prejuízo da vida dele. Porque ele vendeu a passagem para Jonas. Para Jonas entrar no navio, ele perdeu toda a carga no mar. Você concorda comigo? Que ele teve o maior prejuízo. Ele perdeu toda a carga. Ele foi jogando tudo no mar para poder o barco não afundar. Eu estou ouvindo a voz do Espírito de Deus aqui neste altar agora. E o Espírito de Deus me traz autorização para profetizar na sua vida. Depois que passou essa tempestade, que eles se renderam a Deus, jogaram Jonas no mar, houve uma grande bonança e eles temeram ao Senhor. E fizeram sacrifícios. Esses sacrifícios e votos aqui, no original, significa que eles estavam adorando a Deus. Esses votos aqui são votos de gratidão. Eles fizeram um culto em ações de graça. Então você se prepara aí em nome de Jesus para receber o que o céu acabou de me autorizar a profetizar. Aquilo que aparentemente seria o maior prejuízo da tua vida. Aquilo que aparentemente seria a desgraça da tua família. Aquilo que aparentemente seria para acabar com teu navio, com teu barco, com os teus bens, com tudo que você tinha. Seria, mas Deus vai transformar a desgraça em graça.
Deus vai pegar aquilo que estava preparado para destruir você, acabar com você, desgraçar a sua vida, vai transformar no maior motivo para você fazer culto em ações de graça. Eu estou profetizando e sentindo a graça e a virtude de Deus saindo aqui deste altar e abraçando os crentes desta igreja. Tem algo de Deus aqui no mundo espiritual e eu reconheço e me rendo à vontade de Deus. Não está escrito no sermão, mas está escrito no céu. Deus vai pegar prejuízos, Deus vai pegar cargas, Deus vai pegar situações, Deus vai pegar coisas que estavam programadas. Deus vai pegar situações que vieram para te destruir e vai trazer motivos para você fazer o culto e ação de graça. E digo mais, vai ser difícil achar espaço na agenda dessa igreja para culto e ação de graça, porque vai começar um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em transformar prejuízo em lucro, desgraça em graça, perda em livramento, e Deus vai fazer, não porque eu estou falando, mas porque já está programado no céu. Eu só estou liberando o que o céu já estava programando. Então levanta a sua mão e pega aí o que Deus está derramando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Remandai govas. Iminikyo vala swig rebe andarala chorevas. Ah, reba swig ala choma siala cara swig rebia. Vala basteia la jora gaswig rebia kala swig has. Porque o plano era que o teu navio afundasse. E você nunca mais entendesse. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? O plano era que o navio afundasse. Mas Deus pegou o plano e disse, não, eu vou também fazer algo diferente aqui. Prepara. Vai chegar a hora de você dar o culto e ação de graça. Prepara. Foi preparada uma situação para você afundar. Eu estou entendendo, Jesus, agora o mistério. Foi preparada uma situação para que você não fracasse. Mas o Espírito de Deus está dizendo, eu vou transformar esse naufrágio em culto e ação de graça. E vai ser aonde, pastor? Vai ser em cima do navio. Em cima do navio onde estava decretado a derrota, vai ter culto e ação de graça, de vitória na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você precisa fazer só uma coisa: se rende. Estou sentindo Jesus aqui, meu Deus. Que mistério é esse? Se rende! Deixa com ele! O que você não controla, ele controla! Você controla o vento por acaso, você controla o mar por acaso, você controla a direção do barco por acaso, você controla quem está com você por acaso, você não controla. Então o que você não controla, deixa com ele, entrega na mão dele, ele vai transformar essa desgraça que estava decretada em vitória na tua vida, em nome de Jesus. Deixa com ele. Ai, comanás. Namastébia raiando basuia rabrandaia. Chuminikyo rasui de res. Deixa com ele. Deixa com ele. Deixa com ele. Verso 17 para nós terminarmos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmãos, esse peixe
Não é castigo, não. Não é, não. Mateus capítulo 12, versículo 40. Jesus nos dá a autenticidade do livro de Jonas, quando ele diz, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem ficará no ventre da terra 3 dias e 3 noites. Jesus é que está falando. Então isso aqui é literal. Literalmente um peixe que Deus mandou ir até onde Jonas estava, o engoliu. Isso foi uma coisa que aconteceu mesmo. Isso aqui não é poesia, não. Isso aconteceu mesmo. Jesus falou que aconteceu. Pastor, mas é possível um peixe grande engolir uma pessoa? Uma baleia engolir uma pessoa? Aí os céticos, os críticos da Bíblia vão dizer que é impossível, que isso não tem como acontecer, que é uma mentira, que não tem peixe que consegue engolir um homem e o homem ficar vivo. Aí pega tem um tipo de baleia chamada, acho que se não me engano é cachalote, que não tem dentes, mas que tem como se fosse uma esteira na sua boca. E ela tem uma boca enorme que engole ali e fica ali dentro. Aí a pessoa fala, não, foi essa baleia aqui que engoliu Jonas. O outro vai dizer, não, foi isso aqui. Irmão, não me interessa. Sendo bem sincero, não me interessa se foi uma baleia, se foi uma cachalote, um cabeça de martelo, um tubarão branco. Não me interessa. Se a Bíblia dissesse assim, uma sardinha engoliu Jonas, eu acreditava. Se a Bíblia dissesse assim, foi um peixe agulha, que é aquele peixe fininho assim, ó, que engoliu Jonas, eu pregava. Um peixe agulha engoliu Jonas. Pregava. Porque eu creio. Porque Jesus falou que foi verdade. O que importa não é se foi um peixe grande, pequeno, uma sardinha, uma baleia, uma jubarte, uma baluarte, ou sei lá o que você queira chamar, uma cachalote, sei lá o que. Não importa. O que importa é que Deus disse para um peixe, você vai lá naquele lugarzinho ali, ó. Eu já falei aqui na primeira mensagem, vou repetir. Deus não perde a tua localização. GPS de Deus não fica com sinal fraco. Pastor, mas estava no meio da tempestade, o sinal é ruim, na tempestade, no vento. Deus não perde o sinal. Deus sabe onde é que você está. Mandou o peixe na coordenada certinha. Jonas caiu no mar, o peixe engoliu. Esse peixe aqui é o veículo que Deus usou. É o submarino de Deus que Deus usou. Jonas foi o primeiro homem da história a andar de submarino. É. Primeiro da história a andar de submarino. Foi Jonas. Deus vai usar um peixe para fazer você e eu andarmos na rota que Ele quer. Não importa o que seja esse peixe. Está entendendo o mistério de Deus? Deus tem sempre um peixe. Não sei qual é o peixe. Tem um mistério muito grande aqui nessa palavra, nessa noite. Muito grande. Tem um peixe. Não importa como, onde e quando. Mas tem um peixe que Deus já preparou para fazer você e eu andarmos na rota que Ele determinou para a nossa vida. Esse peixe pode ser uma enfermidade. Esse peixe pode ser um problema financeiro. Esse peixe pode ser um problema de família.
Esse peixe pode ser um problema de igreja. Esse peixe pode ser um problema de trabalho. Não sei. Não sei qual é o peixe. Mas Deus tem um veículo. Deus tem um veículo. Primeira coisa que é profético na sua vida. Esse mar não vai te afogar. Porque Deus vai usar esse peixe para te salvar do afogamento. Segunda coisa que é profético para a sua vida. A tempestade não vai durar para sempre. Porque na hora que você entra dentro da vontade de Deus, a tempestade cessa na mesma hora. Terceiro, Deus vai usar um peixe. Deus vai usar um peixe. Uma situação, uma questão, uma causa, uma circunstância. Ele vai usar para fazer você se alinhar com a vontade dele. Alguns já estão dentro do peixe. Só que eu tenho a quarta notícia profética. Tem hora para entrar no peixe e tem hora para sair do peixe. Deus olhou e disse assim, você vai engolir ele. É 3 dias e 3 noites. Nem 1 minuto a mais, nem 1 segundo a mais, nem 1 hora a mais, nem 1 momento a mais. É 3 dias e 3 noites. Poderia aqui falar agora mais 20 minutos só sobre o que significa dia e noite na Bíblia, mas acho que é suficiente que eu vou falar. Deus tem hora, dia, segundo e minuto para te colocar no peixe e te tirar do peixe. Mas ele não te perde de maneira nenhuma. Tem uma coisa que vai acontecer. Nada que vai acontecer, nada na tua trajetória vai fazer você se perder, vai fazer você morrer, vai fazer você retroceder. Estou profetizando na vida de alguém. Nada que você passar vai fazer você retroceder, vai fazer você perder, vai fazer você morrer, vai fazer você perecer, vai fazer você afundar. Isso aí é o peixe de Deus te levando para a vontade dele. Porque quando você entra no ventre do peixe, aí você ora. Que é semana que vem o capítulo 2. Se Deus permitir, nós vamos falar do capítulo 2. Todos os 10 versículos. Irmão, às vezes é necessário nós passarmos por esse processo. Por culpa nossa mesmo ou por vontade de Deus, mas é necessário a gente passar. Mas tenha certeza absoluta. Deus não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de tudo. Não tem esse peixe. Ele veio por ordem de Deus. A hora certa ele vai te vomitar por ordem de Deus. Tem essa tempestade? Veio por ordem de Deus. Na hora certa ela vai se acalmar. Também por ordem de Deus. Tem esse navio? Ele está no mar navegando? Na vontade de Deus. Na hora de Deus. Na direção de Deus. Porque Deus não te perde. Deus não me perde. Mas ele usa circunstâncias para mudar o nosso caráter espiritual. E você vai sair do ventre desse peixe com mais intimidade com Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração.